Oferta extravagante. Irmãos e irmãs, falar de oferta já não é fácil. Falar então de uma oferta extravagante é mais difícil ainda. Infelizmente, as pessoas deturparam muito esse assunto sobre dinheiro e igreja. Alguns não o levam a sério por conta de muitos escândalos entre aqueles que pedem, recebem e administram o que o povo de Deus oferta para a igreja de Cristo. Mas tire isso da sua cabeça. Tenho certeza que você não pensa assim. Tenho certeza que você é inteligente o bastante para estar ofertando em uma igreja séria, que tem pessoas comprometidas com o reino de Deus e que investem de maneira correta o seu dinheiro suado que vai para a expansão da igreja de Cristo. Hoje em nossa devocional, nós vamos falar de dois homens que fizeram uma oferta muito extravagante, uma oferta diferenciada, e com eles poderemos aprender a fazer o mesmo pela igreja de Cristo. Esses homens foram José e Nicodemos, e olha que eles nem eram do círculo de discípulos de Jesus diretamente. Vamos lá então? Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui em mais uma devocional dos personagens bíblicos. Hoje nós vamos falar de José de Arimateia e também de Nicodemos, e o tema será oferta extravagante. Preste atenção que Deus quer falar muito ao nosso coração. Vamos ler a Bíblia? João, capítulo 19, do versículo 39 ao 40. A palavra do Senhor nos diz assim: Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou 100 arretéis, cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Irmãos e irmãs, esse acontecimento foi muito importante. Jesus tinha morrido e estava pendurado na cruz. Já era quase na hora de iniciar o Shabat, período da sexta-feira desde o pôr do sol até o sábado. Tempo esse que os judeus não poderiam fazer nada de trabalho. Apareceu então um homem chamado José, que era da cidade de Arimateia. Arimateia não era o seu sobrenome, mas era o local de onde ele era. E esse José pediu a Pilatos para retirar o corpo de Jesus da cruz e assim sepultá-lo em seu túmulo particular. Pilatos o permitiu e José foi junto com Nicodemos. Ambos faziam parte do Sinédrio, que era um grupo de 70 homens da religião judaica que eram muito respeitados pelas autoridades da época. Eles meio que secretamente pegaram o corpo de Jesus e o levaram para o túmulo. Só que antes de sepultá-lo, envolveram-no em faixas de linho e o ungiram com certas especiarias de mirra e aloés. O evangelista João nos dá a quantidade exata que gastaram nessas especiarias. Foram 100 arretéis ou arratéis, que simbolizava ali 34 quilos dessa unção. Deixa eu te dizer algo que talvez você não saiba. Um arratel ou arretel, naquela época, equivalia a meio quilo de prata. Isso era quase um ano de trabalho de um trabalhador comum daquela época, como se fosse um salário mínimo. Então, podemos dizer que aqueles dois discípulos ofertaram 100 anos de trabalho para ungirem o corpo de Jesus. Meu Deus, que oferta extravagante foi essa, irmãos? E foi de pessoas que nem conviviam diretamente com Jesus. Essa unção, esse embalsamento, era o que era feito com reis que morriam. E eles ofertaram com maior amor ao corpo de Jesus. Talvez alguém pudesse pensar, mas o corpo já estava morto, precisava disso tudo, né? E hoje, pela teologia do Novo Testamento, nós vamos entender que Deus revelou ao apóstolo Paulo que a igreja é considerada como o corpo de Cristo.
Daí nós podemos entender o que essa grande oferta teve de simbolismo e importância para nós hoje, pois de igual forma devemos cuidar do corpo de Cristo, que é a sua igreja. A minha pergunta é: você tem investido no corpo de Cristo, que é a igreja? Quais têm sido suas ofertas à igreja do Senhor? Muitos pensam que para a igreja devemos dar esmolas, aquelas moedinhas que sobram em nosso bolso, aquelas notas menores, às vezes até rasgadas, que estão em nossas carteiras, ou mesmo não dar nada. Alguns dizem assim: afinal de contas, Deus não precisa de dinheiro e nem está interessado no nosso. Deus quer o nosso coração. Não é assim que muitos, infelizmente, andam dizendo e pensando? Mas tire essas bobagens do seu coração e esteja sempre disposto a ofertar, sim, com muito amor e dedicação ao corpo de Cristo, que é a sua igreja. A igreja de Jesus não depende de dinheiro público, do governo ou de outras entidades e fontes que não seja dos filhos e filhas do Senhor. A igreja precisa crescer, precisa avançar, cumprir sua tarefa missionária de ir por todo mundo e pregar o evangelho, pregar a palavra, ensinar o evangelho às crianças, aos jovens e adolescentes. A igreja precisa atender os mais necessitados, precisa cuidar de seus pastores que trabalham de tempo integral, servindo a comunidade, ajudando, orando, servindo a Deus e aos irmãos e irmãs. A igreja precisa ter planos e projetos ousados para levar adiante a palavra do Senhor e se manter firme até a volta de Cristo. Homens e mulheres, meus irmãos, contribuíram com finanças e alguns até com suas próprias vidas para que a igreja avançasse e chegasse onde está hoje. E eu e você, estamos com a mesma pegada? Temos a mesma disposição? Espero em Deus que você compreenda a importância de ofertar com alegria, com amor e com dedicação à igreja do Senhor. Você não estará fazendo nenhum favor a Deus e nem a pastores. Se você não o fizer, Deus levantará outras pessoas para fazê-lo. Tenha em mente o seguinte: ofertar na igreja do Senhor é um privilégio e não um peso, uma obrigação apenas. Que o Senhor nos ajude nesse entendimento. Oferte sim à igreja, oferte dinheiro, oferte o seu tempo, oferte seus dons e talentos, oferte a sua presença. Enfim, faça a igreja, o corpo de Cristo, se manter firme e forte para a glória de Deus. Amém? Que você possa entender essa palavra pelo Espírito de Deus no seu espírito. Senão, a gente fica sem ofertar, a gente fica preso ao dinheiro e a gente não faz aquilo que a palavra nos ordena. Vamos orar então e que Deus possa nos ajudar e nos abençoar. Nosso bondoso Deus e Pai, muito obrigado por essa mensagem exortativa a nós, meu Pai, para aprendermos sim, Deus, a ofertarmos ao corpo de Cristo, que é a igreja. Nós, os teus filhos, é que temos que cuidar do corpo do Senhor hoje, que é a igreja do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, tira de nós toda a avareza, meu Pai, toda a preocupação com dinheiro, todas as desculpas, em nome de Jesus, Pai, todos os argumentos da nossa alma, argumentos malignos para a gente não ofertar à igreja do Senhor e não expandir o teu reino. Tenha compaixão, Pai, ajuda-nos, ó Pai, a viver em santidade nessa área das finanças também, porque creio eu que o Senhor não vai ficar devendo nada para ninguém, Pai. Nós seremos abençoados, aliás, já temos sido abençoados e queremos abençoar a igreja, porque a igreja precisa avançar, precisa pregar o evangelho, precisa cuidar dos pastores, ó Deus, precisa ensinar as crianças, os jovens, os casais, as famílias, precisa ter trabalhos, meu Pai, sociais. Então que o Senhor possa nos ajudar a contribuir para a expansão do reino de Deus através da sua igreja. Em nome de Jesus Cristo, tira toda a avareza do nosso coração, todas as prisões, cadeias e grilhões, meu Pai, que nos fazem, ó Deus, deixar de ofertar, nos fazem ter argumentos, meu Pai, dizer que não temos, que damos um pouquinho, mas é com amor, é com alegria, que ofertamos o nosso coração. Muitas das vezes, Pai, isso tudo é mentira da nossa alma. Nós estamos
escondendo, gastando dinheiro com aquilo que não é pão, ó Senhor, e deixando a tua igreja de lado. Senhor, tenha misericórdia, nos perdoe e nos ajude a termos responsabilidade com a igreja de Cristo. Assim nós oramos, ó Pai, que a tua graça, a tua bênção seja sobre nós, que nós possamos contribuir sim e honrar ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos responsabilidade para cuidarmos dos recursos que chegam à igreja, que nós, os pastores, tenhamos essa responsabilidade, tenhamos clareza, tenhamos, ó Pai, em nome de Jesus, a responsabilidade de termos, ó Deus, o caráter limpo de cuidado com a obra do Senhor, tenhamos transparência para que o povo do Senhor confie e possa ajudar a igreja a crescer. Assim nós oramos, te agradecendo desde já por tudo que o Senhor tem feito e por essa palavra. No nome de Jesus oramos. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe você. Manda essa mensagem para os seus irmãos, amigos, para os seus familiares. Talvez você vai falar assim, mas é falando de dinheiro, não vou mandar nada não. Mande sim, porque eles precisam ouvir a verdade, porque muitos têm ouvido muitas mentiras, não é? Então ouvir a verdade nos liberta. Tá bom? Pastor Clodoaldo aqui, todos os dias, 6 horas da manhã, devocional dos personagens bíblicos. Inscreva-se aí no nosso canal do YouTube, dá o seu joinha, se puder, faça um comentário, diga pra gente de onde você está nos ouvindo. Se você precisar de oração, pede aí também, que estaremos colocando você em nossas orações. Tá bom, meu irmão? Um grande abraço, minha irmã. Deus abençoe você e a sua família. Tenham todos vocês um bom dia na paz do Senhor Jesus.